Como que um empresário digital maduro se comporta? O que é ser um empresário digital? O que significa ser um empresário digital? Principalmente, como você pode se transformar em um. E esse tópico aqui sobre o que significa ser um empresário digital, por que eu decidi trazer aqui para essa live? Porque esse tópico tem uma grande intersecção com os valores da nossa comunidade. Quais são os valores da nossa comunidade? O que a gente faz aqui dentro? Como que você vai pensar e se comportar aí nesse seu lugar de empresário digital? Como que um empresário digital maduro se comporta? Bom, eu vou começar falando sobre os conceitos do livro O Mito do Empreendedor. Você já leu esse livro? Esse é um livro que eu quero recomendar, que eu acredito que todo empreendedor deve ler pelo menos uma vez. E é um livro que tem aquele efeito de abrir a nossa cabeça em relação à forma como a gente enxergava ou como a gente passa a enxergar as coisas, tá? Basicamente, o livro O Mito do Empreendedor traz essa ideia de que cada empreendedor, na verdade, tem 3 papéis no seu negócio. O papel de técnico, o papel do gestor e o papel do empresário. E os 3 papéis coexistem e são fundamentais e necessários para que a empresa evolua. Vamos pegar como exemplo uma pizzaria, antes de a gente entrar no nosso negócio digital aqui. Se você gosta de fazer pizza, aí você foi lá, abriu uma pizzaria. Eu gosto de fazer pizza, vou abrir uma pizzaria. Parece fazer sentido, né? E aí, você fica frustrado, porque no dia a dia da sua pizzaria, a última coisa que você tá fazendo é pizza. Fazer pizza é o que o autor do livro, O Mito do Empreendedor, chama de a atividade técnica do seu negócio. É aquela atividade, é o fazer o trabalho em si, é o core daquele negócio, né? Por exemplo, uma rede de restaurantes, tô ficando no restaurante aqui, falei da pizzaria, vou falar mais pra frente da rede Coco Bambu, então vou trazer aqui. Lá no Coco Bambu é fazer os pratos, é cozinhar, é fazer o macarrão, fazer o fazer o camarão, enfim, o que for, né? Então isso é atividade técnica, mas o empreendedor que abre uma pizzaria achando que vai fazer pizza vai ficar frustrado, porque essa é a última coisa que ele vai estar fazendo. O que ele vai estar fazendo? Vai estar vendo compra, vai estar vendo contas, vai estar pagando contas, vai estar comprando insumos, vai estar falando com o fornecedor, vai estar resolvendo que acabar o ingrediente da pizza, vai estar contratando pizzaiolo, contratando funcionário, vai estar fechando caixa, vai estar fazendo tudo menos pizza. Essas atividades que ele faz para manter a pizzaria rodando e operando são atividades de gestão. Então aí entra o gestor. E esse gestor pode fazer um negócio. Se o empreendedor negligenciar o gestor, ele vai afundar aquele negócio. Porque para o negócio dar certo, tem que ter pelo menos a receita maior que os custos. E tem que ter funcionários engajados, tem que ter processos. E tudo isso são atividades que o gestor vai fazer. Basicamente, a atividade do gestor é fazer aquela pizzaria funcionar. Fazer o dia a dia daquela pizzaria acontecer. E a gente tem uma terceira atividade aqui. O pizzaiolo, o rapaz lá que abriu a pizzaria, pode ficar muito bem fazendo pizza, fazendo a gestão do dia a dia. E aí vai estar reclamando, gente, mas a minha pizzaria não cresce? Ah, mas eu tô aqui correndo atrás do rabo, eu trabalho todo dia, das 8 da manhã até as 11 da noite, que é quando a pizzaria fecha. E não saio desse lugar e tem que morrer trabalhando pra pagar as contas do mês da pizzaria. É aqui que entra em cena o nosso empresário, que é o terceiro papel que o livro do Mito do Empreendedor apresenta. O que o empresário, o empreendedor, vai estar olhando? Vai estar olhando para o desenvolvimento daquele negócio. Vai estar olhando como crescer, como expandir, como talvez virar uma rede de pizzarias, ou não quero virar uma rede. Ou quero virar uma rede, vou ter várias lojas próprias, ou vou ter várias franquias. Isso é o empresário que pensa. Ou não quero ter uma rede, mas eu quero ter um restaurante boutique, que vai ser enorme, vai ser maravilhoso e vai ser super caro e vai se posicionar dessa forma, e eu vou ter um mix de produtos que vai ser dessa forma e vou ter uma identidade que vai ser dessa forma. Isso tudo são atividades que o empresário está pensando, que o empreendedor está pensando, certo? Então, essas 3 atividades para o empresário que tem uma mentalidade de crescer, de prosperar, de permanecer nesse ramo, de ter um negócio que não depende dele. É fundamental que esses 3 papéis estejam conciliados. E o que acontece geralmente no nosso mercado digital? O que acontece aí? O que são a maioria dos cursos? 99% dos cursos que tem disponíveis aí no nosso mercado digital. Você vai ficar surpreso com o que eu vou falar. Mas esses cursos são cursos para formar o técnico. Esses cursos são cursos para formar o pizzaiolo do seu negócio. Esses cursos são cursos que ensinam a fazer pizza. Eles podem ensinar uma pizza com massa grossa, massa fina, maior ou menor, como fazer mais pizzas. Mas são cursos que ensinam a fazer pizza. Copy é fazer pizza. Tráfego é fazer pizza. Olha só, estratégia digital é fazer pizza. Quando você está pensando na estratégia do próximo lançamento, na estratégia para vender mais, você está olhando para o lado técnico do seu negócio. Você não está olhando para a gestão desse negócio, para fazer esse negócio funcionar melhor, para estruturar esse negócio para o seu negócio
não depender de você, olhando para novos horizontes, para onde que você pode crescer, como que você quer crescer, quem que você quer ser. Você quer ser um lançador de um expert, ter uma, por exemplo, Ladeirinha Kátia Damasceno, ter uma super esteira de produtos focados naquela expert, você vai trazer para dentro outros experts do mesmo nicho e fazer um negócio assim, ou você vai ser uma agência que tem um monte de experts. E aí, o que é um monte de experts para você? É 3? É 5? É 10? Ou é 100? E como que você vai fazer para trabalhar com 100 experts? Isso, quem vai falar para você não é o técnico, não é a estratégia de lançamento, não é a copy, não é o tráfego. É o gestor que vai permitir que isso aconteça. É o empresário que vai ter a visão de onde você quer chegar. Para o seu negócio crescer, você precisa sair do técnico. Você precisa do gestor para olhar como que aquele pedacinho ali vai dar certo, olhar para a receita e a despesa, controlar as suas finanças. Você controla? Tem que controlar as finanças. Tem que ter processo, tem que ter gestão de pessoa. Para as coisas acontecerem quando tem que acontecer. Isso é o gestor. E o empresário que vai ter a visão, que vai fazer a expansão, que vai fazer o reposicionamento, que vai decidir o seu modelo de negócio. O que acontece é que todos nós somos limitados. Não é papo de coach. Não é supere seus limites, não é nada disso que eu tô falando. O que eu tô falando é uma realidade objetiva. Você tem um limite do seu tempo, não importa quem você é. Você tem 24 horas no dia, tem que dormir, tem que comer, tem que, enfim, fazer outras coisas além de trabalhar. Você tem esse limite objetivo do tempo. Você tem o limite das suas habilidades, das suas capacidades, dos seus conhecimentos. Mas a sua empresa não precisa estar limitada pelos seus limites. Isso que o empresário faz. O empresário supera os limites dele próprio, de tempo, de habilidades, através do desenvolvimento de algumas outras habilidades, de algumas características, que basicamente envolvem o mindset, a mentalidade, envolvem habilidades específicas que podem ser desenvolvidas, que eu vou compartilhar aqui agora, ok? Para você sair do técnico, o técnico vai ser limitado. Você só consegue fazer um número X de pizzas. Quantas pizzas você consegue fazer por dia? Quantas copies você consegue fazer por dia? Quantas contas de tráfego você consegue gerenciar? Você tem esse limite. O técnico é limitado pela quantidade de atividades que ele consegue fazer. O gestor é limitado pela quantidade de técnicos que ele consegue gerenciar. Você, como gestor, quantos técnicos você consegue gerenciar com efetividade? Não delegar de fato, acompanhar, treinar. Quantos técnicos você, gestor, consegue gerenciar? E o empresário, porque o empresário já saiu dessa camada de gestor. O empresário, ele é limitado pela quantidade de gestores que ele consegue engajar com a sua visão. Você vai ser um empresário digital completo, você vai ser um empresário digital que atingiu todo o seu potencial quando você conseguir chegar nessa última camada, quando você conseguir aprender a se multiplicar os seus limites do seu técnico aí, através das habilidades de gestão, se multiplicando através dos processos que você cria, e quando você conseguir engajar, formar novos gestores, engajar novas pessoas na sua visão, virando o empresário que o seu negócio precisa. Bom, os empresários que realmente crescem, que prosperam, eles compartilham de algumas características que eu vou trazer aqui agora. Mindset de crescimento. Sabe que ele próprio pode evoluir, pode aprender, pode superar os seus limites, e acredita que as outras pessoas também podem evoluir. Acredita na evolução das pessoas. Um empresário acredita em dividir para multiplicar. Acredita que ele não vai crescer sozinho. Não vê o que eu tô falando com essa frase, não leia o que eu não tô falando aqui, tá? Porque a gente tem que ter sabedoria nesse dividir. Eu recebo muitas perguntas sobre modelo de negócio, sobre modelo de contratação, sobre percentual, sobre não percentual. A gente tem que ter sabedoria nisso. Não confunda a mentalidade de dividir para multiplicar com qualquer modelo, que eu esteja sugerindo algum modelo de negócio aqui que não é esse o caso. Você tem que ter sabedoria em como dividir, com quem dividir, o que dividir, para você realmente potencializar essa multiplicação. E a gente vai falar bastante disso aqui, a gente vai ter muitas conversas sobre isso aqui nessa comunidade. Mindset de crescimento também significa que a gente sabe que pode aprender com os outros. Quanto mais evoluído for o empresário, mais ele vai querer conversar com outros empresários em diferentes segmentos, em diferentes estágios. É muito interessante, porque eu já tenho, não sei quantos de vocês conhecem aí minha história, mas eu sou empreendedora já faz mais de 10 anos. Tive outros negócios antes de ter um negócio digital. E lá no início, Ana, começando a ser empresária, Ana novinha, imatura, uma empresária digital, uma empresária ainda em formação, né? Uma empresária que estava nascendo, que era uma baby empresária. Quando eu decidi que eu ia entrar num segmento específico, segmento do varejo, eu tinha um tio que trabalhava com isso, e ele quis me dar uns conselhos, e eu, sabe assim, não, eu arrogantemente,
zero humildade, ignorei aquilo, não dei nem bola. E hoje eu vejo como eu tava errada. Hoje, e aconteceu esses dias de novo, umas conhecidas minhas estão abrindo um negócio, e elas estão com essa postura também. Eu vejo essa postura de, nós sabemos o que estamos fazendo, essa postura que é uma postura de empresário iniciante. Ao longo dessa minha jornada no varejo, eu tive a sorte de ter alguns sócios que tinham capacidades e habilidades complementares às minhas, inclusive essa. E tinha um sócio meu que gostava de ficar marcando, dava uns peitaços e marcava a conversa com grandes empresários. E eu pensava, gente, essas pessoas nunca vão nos receber. Assim, donos de grandes redes de franquias, donos de marcas famosas. E para minha grande surpresa, sempre nos recebiam e sempre dedicavam um tempo pra gente. Empresários iniciantes com uma empresa pequenininha, eles olhavam e nos contavam, eu aprendi tanto, eu evolui tanto com essas trocas. E por que esses empresários grandes abriam tempo na agenda deles pra gente, aqueles pequenininhos? Porque eles também aprendem. E eles sabem o quanto isso é importante para a evolução. E é por isso que eu falo de empresário maduro e empresário iniciante. Se você é um empresário maduro, você vai estar aberto a trocar. Você vai estar aberto a trocar experiência. Você sabe como isso é rico. Você sabe como você não perde nada. Pelo contrário, você só ganha falando, dando, ensinando aquilo que eu estava falando quando eu estava mais cedo nessa live, contribuindo. Então, falamos aqui do mindset de crescimento. Vamos falar da segunda grande característica do empresário digital, que é te vira. Quem é meu aluno aí, já assistiu o Lançamento Sem Estresse, quem me acompanha nas redes sabe que eu tenho essa fala, te vira. O empresário, ele olha, busca ajuda no macro, troca no macro e se vira no micro. Ele sabe que o micro é a parte fácil. O micro, a ferramentinha, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Talvez ele não saiba fazer naquele momento aquilo, mas ele tem um mindset de crescimento. Ele sabe que ele pode aprender ou trazer alguém que saiba. Sabe que aquilo pode ser feito, então ele vai desenrolar, vai resolver. A gente tem que cuidar para não, nessa troca, não confundir uma mentalidade de trocar com tratar o outro como o Google. Como é que eu faço tal coisa que você acha no Google? Dá um Google antes, pesquisa. Te vira. Esse é um valor forte meu. Esse é um valor forte que eu levo para minha empresa. Mas eu não sei, eu nunca vi. Te vira, pesquisa, tá aí. Tem Google, tá aí, YouTube tá aí. A gente tem abundância de conhecimento. Tudo a gente consegue descobrir como faz. O que a gente não aprende no Google? O que a gente não vê no Google, não acha no Google? A gente não acha no Google a experiência única do outro. E esse é o espaço que o empresário sabe que vai trocar e que vai crescer mais com o outro, através da experiência única do outro. E é isso que é esse espaço de trocas. É um espaço para a gente trocar nossas experiências, as nossas vivências, a nossa forma de fazer as coisas. E não tratar o outro como Google. O que se resolve no Google, o que alguém sabe fazer, te vira, vai lá, aprende, vai lá e faz. TBC. Conhece essa expressão? TBC? Tira a bunda da cadeira. E vai lá e faz. Terceira característica do empresário de sucesso: disciplina e consistência são mais importantes do que vontade e velocidade. Tenha disciplina para fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito. E você vai ter a liberdade de tempo, você vai ter a liberdade de ter os resultados que você quer, de não precisar trabalhar fim de semana, certo? De ter o resultado que você quer da forma como você quer. Disciplina e liberdade, isso é uma das minhas frases e é um dos norteadores da minha forma de fazer as coisas, do que eu acredito, do que eu quero trazer aqui para essa comunidade. E aqui a gente entra na gestão. O empresário que cresce, ele entende a importância do tripé de gestão, que é a gestão de tempo, de processos e pessoas. Por que gestão de tempo? Porque aqui é onde tudo começa. É como você vai fazer mais com menos. Tempo é clichê falar que tempo é dinheiro, mas é tão verdadeiro. Porque se eu faço uma copy ou 20 copies em uma hora, talvez eu possa postergar a contratação de alguma pessoa a mais da minha equipe. Talvez eu possa contratar menos pessoas. Eu vou poder, se eu tiver uma boa gestão de tempo. A gestão de tempo é uma habilidade tão pouco falada, tão negligenciada, e é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que queira trabalhar de uma forma efetiva. Seja ele um funcionário seu, seja você como gestor, seja você como empresário, desenvolva sua habilidade de gestão de tempo. Eu vou trazer alguns conteúdos aqui sobre isso também, tá? Pra gente trocar experiências sobre formas de fazer uma melhor gestão de tempo. Mas uma coisa que eu venho observando muito sobre essa questão de gestão de tempo é a importância de a gente desenvolver as pessoas nesse lugar. A gente vai falar de gestão de pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita habilidade de gestão de tempo. Eu tenho
desde sempre isso foi uma preocupação minha, em ser mais efetiva, ser mais eficiente naquilo que eu faço. E eu observo que isso não é uma tônica geral de todas as pessoas. Então, se a gente quer desenvolver alguém num lugar, a gente tem que se desenvolver nesse lugar. Isso é uma habilidade que você pode aprender e que você vai ganhar muito se você aprender a habilidade de gestão de tempo. Segundo espaço, lugar de gestão de processos. Para você crescer, para você escalar, você precisa criar processos que permitam que a empresa funcione do jeito que você quer, sem depender de você. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se você sabe, mas o McDonald's, por exemplo, tem processo até pro jeito de limpar a mesa. Limpar a mesa tem que ser assim, assim e assim, e da direita para a esquerda, de cima para baixo, de tal jeito. Por que isso? Como é que a pessoa vai ter uma rede de lojas tão disseminada, tão difundida como o McDonald's, se não tiver um padrão? Ele vai chegar num lugar em que a limpeza é uma cultura, a cultura da limpeza é diferente, sei lá, um país de terceiro mundo, que não se preocupa tanto em limpar as coisas de tal forma, e aí um estrangeiro, um turista vai chegar lá no McDonald's e vai estar a mesa suja, por exemplo. Não, ele resolve isso através de processos. A pessoa que falou, todo mundo tem, em vez de falar assim, todo mundo tem que fazer, ninguém pode fazer, só eu posso fazer, porque ninguém faz como eu faço. Poxa, que jeito é esse que você faz? Você pode se multiplicar. Criar processos é como você se multiplicar. Porque você vai pegar e vai botar num passo a passo aquele jeito que você faz. Isso vira um processo. É que nem a receita de um restaurante. Você vai no Coco Bambu. Então, eu falei mais cedo do Coco Bambu. Você vai em Porto Alegre, você vai em São Paulo, você vai aqui em Floripa. Onde você for no Coco Bambu, o gostinho vai ser o mesmo. Por quê? Porque tem uma receita, tem um jeito de fazer as coisas. Já pensou se cada funcionário decidisse dar o seu toque na receita do Coco Bambu? Não ia dar certo. É para isso que a gente serve processo. Não precisa ter um chefe que criou a receita lá fisicamente em cada restaurante para ela sair daquele jeito. Tem uma receita. Um processo nada mais é do que uma receita. Processo é essencial se você quer escalar. E por fim, a gente entra no terceiro elemento da gestão, que é a gestão de pessoas. Porque quem está lá aplicando os seus processos, quem está lá limpando a mesa do McDonald's, não é um robô, não é uma máquina, é uma pessoa. É uma pessoa com todas as falhas e todo o seu brilho. Como que a gente faz para permitir que essa pessoa brilhe? Todo o brilho da pessoa saia, seja aproveitado, sem perder o gostinho lá da receita do Coco Bambu, sem perder o seu jeito de fazer as coisas, sem perder o jeito da sua empresa de fazer as coisas. Essa é a grande arte da gestão de pessoas, que recentemente tem sido uma das minhas grandes paixões e que é um tema que a gente vai falar bastante aqui, porque é essencial para a gente escalar, para a gente crescer, para a gente formar uma empresa de sucesso, a gente ter pessoas que estão engajadas na nossa visão. Pessoas que sentem que tem uma missão alinhada com a nossa. Uma pessoa que não está lá para executar uma tarefa, mas que está lá para construir o sonho junto com a gente. E aí, a gente entra no último ponto que eu quero trazer aqui sobre características dos empresários de sucesso, que é liderança. Liderança é a arte de inspirar outras pessoas com a tua visão. Somente sendo um líder efetivo que você vai conseguir escalar de fato, fazer os processos funcionarem da forma como você desenhou, fazer sua empresa funcionar como um organismo que opera como um só. Esses dias veio uma pergunta sobre isso aqui na comunidade. Como fazer essa empresa ser um organismo que funciona como um só? Através de processos e através da gestão de pessoas. A gente começa com a seleção. O que de fato você quer, você espera daquela posição? Existe uma estatística que, não me lembro agora os números, mas algo como 91% das pessoas são selecionadas por habilidades técnicas e 78% das pessoas são demitidas ou contrário, por habilidades comportamentais. Então, o que a gente espera em termos de comportamento? O que a gente espera em termos de... O que é essencial? O que é essencial para aquela pessoa trabalhar com você efetivamente? O que é secundário? Então a gente começa na seleção. Selecionou uma pessoa que quer construir o seu sonho com você e não vai executar uma tarefa, mas que vai construir junto com você o seu sonho. Bom, a gente tem que fazer o onboarding, tem que fazer o treinamento. Existe uma outra estatística da Michael Page, que um percentual alto de pessoas saem da empresa nos 3 primeiros meses pela falta de um onboarding efetivo. O que significa um onboarding efetivo? Que a pessoa ser treinada de uma forma efetiva. Você dizer para aquela pessoa o que você de fato espera dela. Em termos técnicos, sim, claro, mas principalmente em termos de comportamento. O que você espera do papel daquela pessoa para ela estar nesse lugar de ajudar você a construir seu sonho e de alinhar os sonhos dela aos sonhos da sua empresa. Porque ninguém vai ficar motivado se estiver trabalhando em uma coisa que não fizer sentido para ela. Então, como que você vai fazer para treinar essa pessoa? O treinamento dessa pessoa é você ensinar o seu jeito de fazer as coisas, ensinar os processos da sua empresa, ensinar como a sua empresa trabalha, ensinar os valores da sua empresa. Pode parecer uma coisa, principalmente se você não tem hoje funcionário, se você é sozinho aí, pode parecer uma coisa, os valores da empresa, uma coisa abstrata, mas não tem nada de abstrato. Sua empresa é
tudo sai atrasado ou tudo acontece no prazo? A sua empresa, as pessoas trabalham com leveza ou é pesado trabalhar aí? Isso são os valores da sua empresa. É o que acontece quando você não tá olhando, é a conversa de corredor que falam quando você não tá ouvindo. Então é isso que você tem que passar no treinamento. Como que a sua empresa funciona? Depois você tem que mentorar essas pessoas. Liderança. O principal papel da liderança é um papel de mentoria hoje em dia. Então o que significa mentorar essa pessoa? Você teve trabalhando de selecionar uma pessoa que comprou o seu sonho, que você entendeu que tinha comportamento alinhado com você. Você gastou tempo e dinheiro treinando essa pessoa. Agora você precisa acompanhar essa pessoa para desenvolver essa pessoa com todo o potencial que você enxerga. E esse período de mentoria, de treinamento, mentoria dessa pessoa, que é o momento que você vai estar alinhando o comportamento dela à cultura da empresa, que você vai estar alinhando as entregas delas aos processos e ao que você espera em termos técnicos, certo? É um momento que você vai estar também avaliando essa pessoa. Você vai estar avaliando, efetivamente, ok, eu contratei, eu acho que eu contratei certo. Eu acho que eu treinei bem essa pessoa. Mas ela tá atendendo aquilo que eu espero? E se ela não tá atendendo? Ela não tá atendendo por um desalinhamento de valores, um desalinhamento de visão de futuro, ou porque eu não treinei direito, ou porque tem alguma questão técnica pontual que eu preciso desenvolver? Esse é o momento mais crucial para você decidir se essa pessoa vai permanecer na sua equipe e você vai colocar mais tempo e energia desenvolvendo ela, porque a questão não é o amanhã, a questão é o depois de amanhã. O que você tá fazendo um enorme trabalho para desenvolver pessoas não é para fazer esse lançamento, é para estar com você no crescimento da sua empresa. Isso que é a visão do empresário. A gente precisa de pessoas. E que pessoas vão ser melhores do que as que estão crescendo junto com a gente e que estão vivendo na pele o nosso jeito de fazer as coisas. Então, por isso que essa fase é muito importante. Aqui eu costumo falar que quem não se encaixa não dura um mês. Por quê? Porque a gente faz uma liderança, uma seleção boa, a gente faz um treinamento bom e a gente faz uma mentoria muito de perto quando essa pessoa entra. E a gente logo vê se a pessoa vai se adequar ou não. Não se adequou? Não vai se adequar, não adianta. É uma energia minha gasta desnecessariamente. Então, você vai. É aquela máxima. Contrate devagar e demita rápido. E essa é a hora de fazer isso. Após o treinamento, quando você está naquele momento inicial, acompanhando de pertinho a pessoa entrar na sua empresa. Terceiro elemento importante da liderança, que é feedback. Dar e receber feedback. Essa semana mesmo eu estava falando com alguns gestores aqui da empresa sobre isso. Feedback é um presente, gente. Feedback, existe uma coisa cultural nossa, realmente cultural. Se você vê série americana, você vai ver que a cultura é completamente diferente, que é outro esquema. É que as pessoas são mais diretas. Aqui parece que as pessoas têm dedo, têm melindres de falar de dar feedback para as pessoas, de falar, isso não funcionou, isso funcionou. Mas feedback a gente precisa entender como um presente, dar e receber. Quando a pessoa tá te dando um feedback, a pessoa tá te dando um presente para sua evolução, porque a pessoa chegou até aqui, a pessoa foi selecionada, a pessoa foi treinada, a pessoa tá passando pela sua mentoria, você tá vendo a estrela daquela pessoa, onde ela pode brilhar. Você tá dando um presente para ela falando, olha, tal ponto aqui é um ponto cego seu, que talvez você não esteja vendo, mas você precisa se desenvolver aqui nesse lugar, você precisa melhorar esse ponto aqui. Vamos desenvolver esse negócio? Isso serve tanto para o desenvolvimento da própria pessoa, quanto para a pessoa se encaixar melhor na sua forma de fazer as coisas, nos processos da sua empresa. A pessoa está entrando na sua empresa para construir junto com você seu sonho, ela tem que se encaixar na forma como você faz as coisas, na sua cultura, certo? Então esse feedback é tanto no sentido de pontos de melhoria para ela, você como profissional, você melhor se desenvolver nesse ponto aqui, quanto você vai se encaixar melhor aqui fazendo as coisas dessa forma. Estimule uma cultura de feedback, de franqueza na sua empresa, de falar as coisas. Todo mundo só tem a ganhar se você ficar segurando e não falando as coisas, e aí reclamando da pessoa pelas costas. E aí isso estimula aquela conversa de corredor, por mais que seja remoto no nosso trabalho, conversa de corredor, não se engane, ela acontece. Então, franqueza, transparência, comunicação efetiva, que é o nosso quinto ponto, e dos dois lados. Isso tem muito a ver, uma grande capacidade do líder é a capacidade de empatia, de realmente se colocar no lugar do outro. É de olhar para aquela pessoa é boa, aquela pessoa tem comportamento adequado, por que ela não está entregando? O que pega? E além da superficialidade do você está fazendo errado, o que está pegando? O que ela não está entendendo? Teve alguma coisa que ela não entendeu? Ela está desmotivada? Ela está passando por alguma coisa na vida pessoal dela? O líder tem que ser capaz de fazer essa leitura de forma efetiva, para não perder pessoas boas e para desenvolver essas pessoas para um lugar onde elas vão brilhar e elas vão estar ao seu lado aí, construindo seu sonho. Para envolver essas pessoas nisso. Quanto mais as pessoas se sentirem parte da construção do seu sonho, quanto mais o seu sonho for também o sonho dela, mais elas vão estar engajadas nesse processo, vão brilhar num lugar que talvez você nem imagine que elas eram capazes. Ok? E, muito bem, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos crescer
Vamos juntos crescer como empresário. Tragam suas dúvidas, tragam seus insights, tragam suas sacadas, vamos trocar muito para todo mundo aqui crescer muito como empreendedor digital e contem comigo nesse processo, ok? Um abração e vamos que vamos!